Amém? Você pode se colocar de pé. Deus quer falar conosco nessa noite, amém? A presença dele está maravilhosa aqui. E como nós ministramos, o rio de Deus já começou a fluir entre nós. Né? Que corre do trono de Deus é o rio de Deus. Que vem com cura, com milagres, com libertação, com salvação. E nesse momento eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão aí sobre a sua cabeça, sobre o seu coração. Dissesse assim comigo: Espírito Santo, eu me abro por inteiro para receber aquilo que o Senhor preparou para mim. Me cobre com teu sangue, me reveste da tua armadura, do teu poder e da tua graça. Que o Senhor possa ter total liberdade sobre a minha cabeça, sobre o meu coração, sobre o meu corpo, sobre a minha alma, sobre o meu espírito. Nessa hora, Senhor, eu te dou liberdade para falar comigo. Amém. Amém, querido. Pode sentar. Antes de nós abrirmos a Bíblia, nós dissemos que nós pedimos agora: Senhor, fala comigo. Guarde bem isso. E antes de nós iniciarmos, de verdade, gente, olha, tem sido dias difíceis, né? Eu falo que desde que eu voltei do encontro jovem, eu ainda não me recuperei. O cansaço, uma luta, está complicado. Mas hoje, eu senti paz na hora que eu estava preparando essa palavra, que não é a mesma que eu preparei dias atrás. E quando eu disse assim, olha, guarde essa palavra, né? Deus fala comigo. Eu estava me preparando um estudo que falava assim, olha, quando a gente pede que Deus está falando com a gente, para falar com a gente, aí começa os nossos processos. Então nós pedimos, Senhor, fala comigo. Então o nosso processo começou. E essa semana eu estava ouvindo uma palavra de Deus, estava no meu coração, foi até na quinta-feira mesmo, até levei parte, né, do que eu vou falar aqui para minha célula, e eu vi que foi bênção. E Deus falou comigo, olha, é isso que eu quero falar com a igreja. Não é o que eu falei antes com você, era para você. Né? E eu queria te fazer uma pergunta. O que é ser cego? O que é ser cego? Cego. Alguém que não vê. E cegueira. O que é cegueira? É a mesma coisa? Cegueira, segundo o dicionário, condição de pessoa com total incapacidade de enxergar, total ou parcial. Cegueira enfraquece, impede, anula a razão, não dá certeza. A cegueira, ela acaba trazendo para nós um sentimento de fraqueza, paralisação. A cegueira vem trazer para nós medo, angústias, desesperos, incertezas. A cegueira não te deixa ir além. E aí essa semana até contei que eu estava dentro do metrô, para vocês verem, e eu acredito que isso é de Deus. Estou lá dentro do metrô e tal, meu olho coçando, minha lente de contato, voa. Eu uso 5 graus, tá, irmãos? Se eu tirar meu óculos, eu sou um cego. Não enxergo nada. Se eu tirar minha lente, né? Não enxergo nada. Aí eu olhei, eu só vi coisa brilhando assim, caiu. Aí eu falei, vou procurar. Aí procurando, não achei. Falei, opa. Achei. E a mulher foi lá e
Pisou. Falei, glória a Deus, né? Não ia pôr mesmo. No metrô não ia adquirir uma conjuntivite eterna aí, não, né? Falei, amém. Saí do metrô, aí tava lotado o terminal, vou pegar o ônibus, foi pra casa e tal. Falei, vou atravessar, que lá em cima eu pego, né? Queridos, à noite, na hora de atravessar, eu não conseguia enxergar. Aí eu comecei a fazer assim, ó, fingindo na rua que era foi essa que vou, comecei a fechar e ficar assim, né? Aí assim foi. E a luz, quando a gente não enxerga, ela desfoca, né? Fica brilhando assim. Os carros vindo, eu não conseguia saber se ele estava perto, se ele estava longe. Aí eu comecei a fechar e a outra, cansaço, diminui a minha visão, diminui mesmo, para quem usa lente de contato, cansa, embaça, começa a embaçar. E aí, desfocado, eu falei, Espírito Santo, misericórdia, né? Não estou conseguindo atravessar. E aí, a hora que eu vi que tinha menos luz, aí eu fui, atravessei, normal, tal. Glória a Deus por isso. Então, cegueira, ela te traz desconforto em todo momento. É a hora que a gente mais clama pela presença de Deus, né? Eu falei assim, Deus, e agora, né? E eu fiquei, misericórdia. Né? Eu estou com outro olho, mas eu estava cansado, estava nem passando, não estava conseguindo ver. Eu falei, misericórdia. Mas fui. Fiquei em casa, tudo normal. E eu tenho certeza que essa palavra é para nós hoje. Porque às vezes nós estamos em estágios de cegueira. Eu não estou completamente cego. Eu estava com um olho que eu não estava enxergando nada e o outro embaçado. E às vezes a cegueira, ela somente está aí. Mas se eu só tampasse um olho e não tivesse vergonha, eu talvez atravessaria normal a rua. Eu talvez olharia a situação e falasse, deu normal, né? E às vezes, querido Deus, Ele fala comigo e com você, vai. Nos dá a condição, coloca para nós termos visão daquilo que Ele já direcionou, do plano dEle para nós, do propósito dEle para nós, e nós, por cegueira adquirida, nós paramos e ficamos com medo. E aí eu queria te levar a pensar se hoje você está vivendo e tendo uma cegueira. Diga, eu não sou cego. Eu não sou cego. Amém? Amém. Todos enxergam aqui? Aleluia. Mesmo de... o Adriano fez errado. Tirar o óculos, eu sou um cego. Não. Você não é cego porque você não tem perda total da sua visão. Né? E quando nós temos uma visão de Deus, nós enxergamos os propósitos de Deus, nós vivemos plenamente bem. E eu costumo dizer, querido, eu sou míope desde os 12 anos de idade. Eu descobri que eu precisava de lente de contato. De óculos. E aí, quando a gente... E isso eu percebi assim, muito com as pessoas que precisavam usar óculos. Que enquanto elas não usavam óculos, elas eram crianças ou pessoas, que eu vejo isso hoje em dia, tímidas, pessoas que não se expõem, pessoas que têm medo de falar, pessoas que não caminham junto com outras na mesma intensidade, pessoas que não deixam Deus trabalhar na vida dela por insegurança. Já falei isso com uma pessoa aqui uma vez, sim, ele vai lembrar. Às vezes você precisa enxergar, se você enxergasse, você fazia mais. E aí a pessoa fala assim, não me limita, não sei onde eu estou. E aí eu queria que você, Milvio, parasse para pensar. Quantas vezes você parou de fazer, você não quis fazer, por não conseguir enxergar o que você deveria fazer. Né? Eu não enxergo, então não vou. Pior coisa é fazer um mergulho sem óculos de grau. Você enxerga o quê? Água. Nada. E onde que Deus quer nos levar com isso, querido? Que eu e você precisamos alinhar a nossa visão com a dele. A nossa interpretação de ver com a dele. Não nos acostumar com a cegueira.
Não nos acostumar com a limitação da visão que eu tenho. Não nos acostumar com o limite que eu enxergo, mas querer enxergar além. Aquilo que Deus planejou e plantou, desenhou e escreveu para mim. É isso que Deus quer que nós tenhamos nessa noite. O enxergar além. O ver além. Uma pessoa que vive, querido, com cegueira, ela vive parecendo que está cansada, com sono, desanimada. Quem usa óculos e fica assim, estou mentindo? Eu falo porque eu vivi assim, parece um desânimo geral. Tira minha lente para você ver, querido, não quero fazer nada. Claro, tá. À noite Isadora acorda, eu vou tateando tudo assim, ó. Pego lá, não sei nem o que eu estou fazendo. Pega a boca da madeira. Vejo que está lá mesmo, vira a água, sério mesmo, gente, é verdade, não enxerga. Vira a água assim, bota o copo, bato lá, com raiva de acordar de novo. Né? Fecho, chacoalho, dou para ela. Não sei nem se dei na boca, não sei. Tá lá. Às vezes a minha tava suja de leite. Tô brincando, queridos, mas é uma coisa muito ruim. E hoje, toda a cegueira espiritual das nossas vidas vão cair por terra, né? Todo olho de peixe morto vai sair das nossas vistas hoje. Em nome de Jesus. No poder de Deus. E aí, eu separei os 3 cegos da Bíblia para falar conosco hoje. Essas passagens que Deus preparou para eu e você tivéssemos algo diferente e especial, extraordinário para vivermos hoje. Diga, é hoje. É hoje. Sabe por quê, queridos? A gente tem que sair da nossa casa domingo a domingo, quando a gente se porta, né? Quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente sabe, eu falo domingo porque é o dia que todos sabem, domingo é o dia do culto, né? Mas toda vez que nós viemos para a presença de Deus para ouvir isso aqui, ó, tem que ser um dia de hoje. Que a mudança inicie hoje. Que a mudança comece a fazer diferença hoje. Né? Ao sair daqui. Amém? E quero começar lá no livro de João, capítulo 9. João, capítulo 9, o verso 1 mesmo. Ele vai falar para a gente do cego de nascença. Amém? Amém. Todos acharam aí? Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que ele enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, diz Jesus. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram-lhe abertos os olhos? Interrogaram-no. E ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva,
colocou nos meus olhos e disse que eu fosse lavar-me em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora eu vejo. E eles perguntaram: aonde está esse homem? Ele disse: não sei. Daí, cego de nascença. Ele tem a mesma percepção do que um cego que perdeu a visão gradativamente? Não. É diferente daquele que nasceu enxergando e foi perdendo, a visão. Por quê? Porque ao nascer, ele teve que conviver com aquilo, se adaptar com aquilo. Então tudo era adaptado da maneira que ele foi vivendo, crescendo. Diferente daquele que enxergava, tinha a visão, mas com o tempo foi perdendo o foco e ficou cego. Se eu chamar alguém aqui agora, tipo, vem aqui, Cija. Ele vai vir, vai sair do lugarzinho dele pela esquerda, normal, vai subir aqui e vai ficar do meu lado. Amém? Mas se eu tapar os olhos do Sidney, aonde ele está, falar: Sidney, vem aqui, ele vai vir da mesma forma? De jeito nenhum, mesmo sabendo o caminho. Perdemos o foco, querido, perdemos a visão quando nós não confiamos no caminho que Deus desenhou para nós. Porque se ele parasse para pensar: bom, eu sei que se eu sair por aqui e ir reto, eu vou chegar no altar e logo vou subir. Mas geraria dúvida? E se alguém colocar a pedra? E se o Neno, do jeito que ele é, ele coloca uma cadeira para eu passar? Querido, presta bem atenção no que o Espírito quis dizer conosco hoje. Se Deus te deu uma visão, se Deus te deu um caminho, se Deus te deu uma direção, mesmo que hoje eu e você não estejamos enxergando nada, Ele te deu uma direção, caminho. Faça. Ele é a luz. Ele é a luz dos nossos caminhos. Lâmpada para os meus pés. Nosso grande problema, querido, é quando nós desfocamos da visão, chegamos até certo lugar, e aí, quando a gente vai para o Senhor, está tudo escuro aqui, eu não conheço. E aí ele diz: olha, eu sou lâmpada para os seus pés, caminho. Mas está tudo escuro. Limita a minha visão, limita a sua visão. Eu não quero dar um passo porque eu não conheço. A mesma coisa acontece em caminhos novos, em coisas novas que Deus está fazendo, Deus está traçando, Deus está trabalhando. E aí você fala: aqui eu não conheço, eu não vou fazer nada, vou esperar alguém começar. Eu nunca gostei disso, eu gosto de ser o primeiro. Sabe por quê? Nós traçamos planos, As pessoas traçam planos. E aí você sendo o primeiro, você vai fazer exatamente aquilo que a pessoa quer que ela faça. Mas se você faz algo diferente, ela cria uma ideia. Opa, o próximo eu vou cobrar isso dele. Mas Deus comigo e com você, querido, Ele já tem tudo desenhado. Então não tema. Vai. Tem palavra de Deus? Faça. Não se limite. Sabe por quê? Você vai se paralisar. Você vai paralisar o que Deus tem para você, para a sua casa, para a sua família. Às vezes você precisa dar um passo para que a sua mãe seja salva. Talvez você precise dar um passo para que tudo vá bem. E um cego de nascença, se ele se limitasse somente naquilo que ele enxergasse, ele ia sair da cama? Nunca. Por isso hoje, muitas das vezes, nós encontramos em casas que a gente entra, e fala: é diabético, foi perdendo a visão e ficou na cama. Mas a pessoa, se você pegar pela mão, ela senta, ela levanta e ela vai com você. Acontece muito em pacientes que usam fralda. E a gente tem que fazer visita para atualizar a fralda, para ele vir retirar. E aí você fala assim: nossa, mas ela anda.
Ah, mas ela vive na cama. Por quê? Deixou a visão prendê-la na cama. Aonde está a visão que Deus preparou para você, querido? O que é que Deus desenhou? Qual é o propósito de Deus que hoje você está desfocado, não consegue enxergar, perdeu o caminho, e aí Deus falou assim, olha, é hora de você voltar, e você falou assim, Senhor, eu não ando mais. Eu estou numa cama, esperando o fim, já foi o tempo. Ei, eu quero te dizer, querido, o tempo é hoje. Se você está aqui ainda hoje, o tempo é hoje. Ainda não acabou. Pastor João falou, olha, é segunda, é terça, é quarta-feira, é quinta-feira, que os milagres de Deus nos alcançarão, as coisas novas virão, e as antigas ficam... Sabe, querido, o tempo é hoje. É tempo da gente se levantar. Se desfocou, querido, é hora da gente andar. Só precisa de um estímulo. Esse aqui, Jesus o viu pedindo esmolas, junto com os discípulos. O cego de nascença, Jesus encontrou com ele. Jesus falou, e os discípulos começaram a questionar, quem pecou? Foi o pai? Foi ele mesmo? Jesus falou, olha, ele não pecou não, ninguém pecou, só que é para mostrar que Deus é Deus. Jesus foi lá, fez lá a misturinha, né, de barro, cuspiu lá junto com essa mistura, colocou sobre os olhos dele e falou, vai se lavar no tanque de Siloé, no tanque enviado por Deus. Que hoje eu e você possamos receber essa mistura de Deus e falar, ó, é hora de você se lavar. E ele se lavou, ele era um mendigo. Aqui não fala que ele lavou os olhos, foi lá, pegou e lá tirou o barro. Ele se lavou. Não é só enxergar, é lavar-se por completo na presença de Deus. É lavar-se por completo no tanque de Deus, no tanque enviado de Deus. Muitas das vezes a gente só quer deixar parte do nosso corpo, daquilo que Deus falou, olha, é para enxergar, então vou lavar os olhos. É para eu dançar, então vou dançar, vou trocar minhas vestes. É para eu cantar, então eu vou começar a fazer aula de canto. Não, é completo por Deus. E ele voltou. Jesus estava lá esperando ele? Não. Mas as pessoas, umas se confundiram, é aquele que estava pedindo esmolas, o cego. Outras disseram, não é ele. Quero dizer algo, querido, se você se lava por completo na presença de Deus, você volta diferente, enxergando diferente, coisas novas acontecem, as pessoas se confundem de quem é você. E a gente, querido, muitas das vezes simplesmente se limita. Ele mandou eu lavar, será mesmo? Vai lá e passa a mão no rosto, deixa o barro escorrer e volta. E continua pedindo esmolas. Mas não, ele voltou falando, foi um homem chamado Jesus, ele ainda pregou. O milagre de Deus para as nossas vidas, quando acontece, ele precisa ser falado. Ele precisa ser falado, transmitido a pessoas que muitas das vezes vão contra nós. Há pessoas que muitas das vezes olham para mim e para você e falam assim, quem era esse? Será que é mesmo? Sim, sou eu mesmo, ele diz. Quantas pessoas olharam para você e falam assim, é você mesmo? Depois que você se converteu? Sim, sou eu mesmo. Porque hoje o Espírito Santo de Deus tocou nos meus olhos e eu vejo. Outro cego está lá em Lucas, um pouquinho para trás. Lucas, capítulo 18. Esse aqui todo mundo conhece. O cego Bartimeu. Lucas, capítulo 18, verso 35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, então, é o cego de Betsaida, o cego Bartimeu, amém? Agora é Bartimeu, tá bom? Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo.
e disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e ordenou o homem que lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que queres que eu te faça? Senhor, que eu quero ver. Ele respondeu. E Jesus disse: Recupere a sua visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Aleluia. Cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fala que é um cego de nascença? Não fala. Mas era um cego, querido, que ficava à beira do caminho sempre, pedindo esmolas. Outro mendigo. A cegueira, ela te impossibilita de fazer as suas atividades de vida diária. Então ela te impossibilita de trabalhar para si. De entrar numa empresa hoje que não trabalha com braille, que te contrate, que te registre, que te dê um salário fixo. E aí nós vemos ainda que nesse tempo, hoje não, hoje nós temos os PCDs, então entra, pessoas com deficiência auditiva, pode ver que é difícil entrar um cego, difícil entrar alguém que está perdendo a visão, mas tem empresas que tem. Mas naquela época a gente vê que percebe, que muitos dos deficientes físicos eram pedidores de esmola, eram alguém pedinte. Eram andarilhos, talvez não tinham casas. E aí, a gente percebe que Bartimeu era um desses homens. Mas Bartimeu, quando estava na beira do caminho, ele sempre ouviu falar de Jesus. Você concorda comigo? Porque na hora que ele falou assim: que barulho é esse? O que está acontecendo? Aí alguém fala para ele: é Jesus que está passando. O que ele começa a fazer? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero dizer algo, querido. Se hoje você se encontra nesse estado de cegueira, é o momento de você falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Jesus está passando, querido. Jesus, ele caminha no nosso meio a todo instante. Jesus, ele caminha conosco a todos os dias. Jesus está comigo e com você sempre. E sempre existe pessoas que vai te alertar: ei, Jesus está aí. Jesus pode. É Ele quem salva, é Ele quem liberta, é Ele quem te faz prosperar. Ei, sempre vai ter alguém para lembrar que Jesus está passando. Então não se acostume com a sua cegueira. Ele poderia muito bem, sabe fazer o quê? Passou a multidão, é agora que eu vou começar a ganhar muito dinheiro. Eu vou pedir, porque vai passar um monte de gente. Mas não, ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor ouviu a voz daquele homem. E aí na hora que ele fala assim: traz aquele homem. Ele chega perto, o que Jesus fala? O que queres que eu te faça? Sabe o que ele poderia fazer? Me dá comida, me dá vestimenta, me dá um dinheiro para eu levar para casa. Minha família está passando fome, eu perdi minha visão, eu tenho 3 filhos, eu tenho 2, minha mulher está grávida e eu perdi o emprego. Acabou o gás na minha casa, por isso que eu estou aqui pedindo esmolas. Então, o Senhor poderia me dar? Eu não tenho condições de trabalhar.
Não poderia, não poderia. Mas o que ele falou? Que eu torne a ver. Que eu veja. Que eu veja. Às vezes nós estamos em estado de cegueira tão acostumados que para nós tanto faz como tanto fez o que Deus está fazendo, o que Deus está trabalhando, se Jesus está passando, se Jesus está fazendo. Sabe, querido, o mover das águas está acontecendo e eu e você estamos à beira do caminho, muitas das vezes pedindo esmolas, ao invés de falar: Senhor, que eu volte a ver, que eu enxergue, que eu veja pelo menos uma vez. Sabe como Sansão estava lá: Senhor, ao menos uma vez, de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, deixa eu ver de novo, Senhor. E Deus lá fortaleceu ele mais uma vez. Fala que Sansão também estava cego, querido. E aí Sansão venceu mais na sua morte do que em toda a sua vida. Então Jesus hoje quer falar: olha, eu estou passando, e o que queres que eu faça? Que Ele tire a minha cegueira e a sua cegueira. Que nós, como Bartimeu, não nos acostumemos com aquilo, sabe? Com a vida de pedinte, uma vida de mendigagem, uma vida pobre. Quando eu digo pobre, querido, não é por falta de dinheiro, não. Quando eu digo pobre, é pobre. Tá bom? É assim mesmo. Não se acostume. Deus tem muito. Amém. Muito. Muito. Sabe, demais. O problema é que nós nos acostumamos, perdemos a visão, paralisamos à beira do caminho, e com a circunstância, com aquilo que me restou, que é ao menos pedir, ou é ao menos fazer isso aqui para Deus, eu vou fazer e continuo fazendo, mas Deus te falou: ei, você vai ser mais do que vencedor. Eu te chamei para ser profeta, eu te chamei para ser pastor, eu te chamei para ser presbítero, eu te chamei para ser, sabe, líder, eu te chamei para ser, ganhar multidões e ir por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, mas você parou na beira do caminho e continua só pedindo. Volte a enxergar. Senhor, que eu volte a enxergar. Senhor, que eu volte a ver. Me dê visão, Senhor. Não me deixe parado à beira do caminho com cegueira, no escuro. Me faz lembrar, Senhor, que o Senhor é lâmpada para os meus pés. Tira, Senhor, essa trava dos meus olhos, que eu mesmo coloco muitas das vezes. Prefiro nem ver. Aqui está bom. E nós pedimos: Senhor, fale comigo. E quando o Senhor fala, os processos começam. E aí eu não consigo suportar os meus processos. Não está se dizendo muito aí, né? Só se vive o propósito, não suporta o processo. Essa era a palavra que eu ia pregar, tá, gente? Mas aí o Senhor não quer. O Senhor quer que nós hoje deixamos essa cegueira, para que possamos viver os nossos processos diante da presença dEle. Guerreando dia após dia, lutando dia após dia, e sabendo que o mais está lá. Existe vida lá. Muito se prega, né? Por salvação, o tijolinho no céu. Hoje a gente não ouve mais isso, pelo menos eu não ouço mais isso. Compre sua casinha lá. Não. Hoje em dia está diferente. Eu não estou construindo nada no céu, né? Estou querendo viver o hoje. Mas nós queremos enxergar um novo céu, uma nova terra, onde não haverá choro, onde não haverá prantos, onde não haverá ranger de dentes. Difícil nós ouvirmos isso, sabe? Não digo aqui, não. Em todo lugar. Nós temos ouvido muitos pastores coach que pregam só prosperidade. Faça isso que você vai ter isso. Mas não, Deus quer que nós comamos Bíblia. Vivamos Bíblia. Sonhamos Bíblia. O que
Deus tem para nós. A gente diz, o pouco com Deus é muito. E o muito com Deus é muito? Nós precisamos de mais de Deus. Mais da presença de Deus. Mais do poder de Deus. Mais da presença gloriosa de Deus. E não nos acostumarmos com esse poder de Deus. É maravilhoso a gente estar louvando, adorando, e Deus falando, né? Deus ministrando, o rio de Deus fluindo, e a hora que acaba o louvor, e a hora que eu saio daqui, mas aí Jesus falou, o que queres que eu te faça? E Bartimeu diz, que eu veja. Aí Jesus deu uma ordem, veja. E ele começou a ver, e começou a glorificar, a exaltar, a seguir Jesus. Que hoje o Espírito Santo de Deus te faça ver, te faça enxergar, e eu e você possamos voltar o caminho e dizer, Jesus, eu te sigo, eu te busco, Senhor, eu te quero mais, Senhor, o que eu tenho que fazer mais para estar na tua presença? Aquele homem diz a Bíblia que ela começou a seguir Jesus. Aleluia. Começou a seguir o Mestre. Estão comigo, igreja? Amém. O primeiro, cego, de Betsaida, ou Betsaída. Nascença, cego de nascença, mendigo. É isso? Tudo certo? Não sei, desculpa. Eu li Betesda, né? Betesda, não é Betsaida, eu vou falar de Betsaida. Primeiro cego, Betesda. Jesus o viu à beira do caminho e o chamou e o curou. Como? Com um toque e louvor. E disse, vai e lave-se. Segundo cego, Bartimeu. Bartimeu, à beira do caminho, clamou por Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, o que queres que eu te faça? Então, veja. E o terceiro cego, querido, Marcos, um pouquinho mais para trás, capítulo 8. Marcos, no capítulo 8, verso 22. Eles foram até Betsaida. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos deste homem, impondo-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Até aí. Outro cego, terceiro cego, o cego de Betsaida. Aqui não fala se ele era mendigo. Esse é o cego. A gente não sabe se é mendigo, tá bom? Mas ele era alguém que tinha amigos. Alguém que lembrou dele. E falou: Jesus cura. Jesus salva. Jesus liberta. Eu vou te levar até Jesus. E ele aceitou ir até Jesus. E aí chega essas pessoas, começam a rogar, a clamar para Jesus, fala: Jesus, esse aqui é um cego, cura ele. O que Jesus fez? Cuspiu nos olhos dele. Aqui não tinha lodo, não. Jesus logo, não acredito que Jesus Cuspiu, né? Jesus sabe, é uma pessoa, como eu gosto de dizer, culta, né? Uma pessoa inteligente. Não acredito que Jesus era um ogro, né?
Não creio que ele deu um... Não. Botou a mão lá porque Jesus toca nele, né? Então, vamos lá que Jesus colocou a mão na saliva dele, colocou as mãos nos olhos. Então Jesus vai lá e cospe, mas fala que cospe. Né? Jesus vai lá e cospe nos olhos daquele homem. E aí ele fala assim, e aí? Você está vendo? Ele já feliz da vida. Eu estou vendo. Eu estou vendo pessoas. E elas estão como árvores. E aí, eu te pergunto. Você está vendo? Você está enxergando? Você está no caminho mesmo, enxergando tudo que Jesus te pediu? Você está fazendo o que Jesus te pediu? Essa é a pergunta. Do jeito certo, da maneira certa? Está caminhando no caminho certo? Você está enxergando nitidamente? Porque Jesus já te tocou, amém? Jesus já falou com você, amém? Jesus já te deu uma visão, amém? Ele te deu um propósito, Ele te deu algo para você seguir. Ele falou com você, disse que você faria algo para Ele através dele, amém? Todos nós temos promessas, ou não? Todos nós recebemos algo de Deus, falou assim, olha, você vai ter algo, eu vou fazer algo, você vai ser assim. Jesus um dia te falou. E como está a sua visão hoje? Embaçada? Porque aquele homem, querido, ele não enxergava era nada. Mas quando Jesus tem um ato, o primeiro ato de tocar nos olhos dele e dizer, e aí, o que você está vendo? Ele já se alegra, ele já fica entusiasmado, porque ele enxerga alguma coisa, mesmo que seja desfocado. Ele começa a ver, ele tem clareza no que está acontecendo. As pessoas estão andando, mas elas estão com árvores. Como árvores? Árvores são paradas, se mexem com vento. Será que eu e você não estamos parados, achando que tudo está andando? Achando que tudo está fazendo, tudo está dando certo, mas estão como árvores, paradas, só balançando com o vento. E não é para isso que Deus nos chamou. Não é para isso que Deus te trouxe aqui. Não é para isso que eu estou aqui. Só para ter uma visão desfocada, ter a minha visão, porque eu digo assim, quando nós aceitamos Jesus, os nossos olhos são abertos, as vendas caem, e aí eu começo a ter uma visão, enxergar, porque é aí que eu começo a ver que as coisas são diferentes. O que eu fazia, já não faço mais, porque não é a mesma coisa. Né? Eu vou em tal lugar, mas os meus olhos desvendados, porque eu conheci Jesus, quando Ele me tocou a primeira vez, já não é mais a mesma coisa, então ali não é mais para eu ir, né? O caminho não é esse, mas eu continuo indo, porque essa daqui é a direção. Não. Querido, Jesus quer que nós enxergamos por completo. E se a gente não está fazendo ainda o que Ele planejou, eu te digo, Ele quer nos tocar outra vez e dar clareza às nossas vistas, à nossa visão, ao nosso propósito, ao nosso projeto, aos nossos sonhos, porque é Ele quem idealizou e nos entregou. É isso. Mas houve algo que aquele homem fez, que muitas das vezes eu e você não fazemos. E isso foi tão nítido comigo hoje, que na hora que Deus começou a falar, que às vezes eu falei, Senhor, olha onde eu estou. Que me fez pensar várias coisas, assim, sabe? Na igreja, no meu trabalho, na minha vida, no meu casamento. E aí eu comecei a falar, Deus, olha o que eu estou fazendo. Estava tudo muito bom, mas não está tudo muito bom ainda. Porque eu só estou vendo coisas que o Senhor me clareou. Ainda não enxergo nitidamente. Aquele homem, querido, ele precisou falar o que ele estava vendo. Ele poderia estar feliz, obrigado Deus, obrigado Jesus, obrigado, eu estou vendo. Aí começa a pular com os amigos, vive naquela emoção, e aí a hora que vai embora, porque Jesus viu que ele estava vendo. E aí naquela emoção ele vai embora, porém, todavia, ele não está vendo nitidamente.
vai precisar de algo aí. Está enxergando pelo menos embaçado, pelo menos tateando, né? De noite ele vai colocar as mãos, pode ir lá esperar a luz, minimizar, porque aí a gente sabe que está longe, né? E aí voa, atravessa. Deus não me chamou para isso, Deus não te chamou para isso, Ele te chamou para ter uma visão certa. Uma visão certa. Uma visão, querido, limpa, sem erros, sem nada que te atrapalhe de enxergar os planos dele, a direção que ele te deu. Sabe, irmãos, às vezes a gente peca por falta de conhecimento. Às vezes não, a gente peca, né, por falta de conhecimento. Isso é bíblico, né? Porque recebemos algo e está tudo muito bem, tudo muito bom, porque eu vivi algo diferente, mas hoje Deus te faz, olha, não é só isso. Deus, Jesus, naquela hora, viu aquele homem. E se não fosse tão milagroso, né, não fosse um Deus tão maravilhoso, ele poderia falar, já está vendo. Mas ele não faz nada pela metade. Ele não faz nada incompleto. Ele não dá só uma direção e te deixa do jeito que você está vendo aí, pode fazer. Ele não te dá só as coisas nas mãos para você montar um quebra-cabeça. Ele não abre só uma porta de emprego para suprir, sabe, a sua necessidade dentro da sua casa. Ele não abre somente portas para você viver naquilo minimamente. Fala, tá bom, Deus abriu. Ele quer que você viva mais. Intensamente mais. Viva bem. Faça as coisas certas. Quando ele diz assim, ó, para aquele homem. Cadê? 24. Ele levantou os olhos e disse, eu vejo que isso aqui, no 25, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Tudo claramente. Aqui diz que as vistas dele foi restaurada. Então aqui eu já começo a tirar uma conclusão de que ele não era um cego de nascença. Porque Deus restaura a visão dele. Então ele já tinha uma visão e ele foi perdendo gradativamente e chegou a ficar cego. Querido, você perdeu a sua visão? Você desfocou? Eu não quero dizer para você colocar um óculos não, ou comprar uma lente de contato. Isso é pouco. Jesus quer te curar. Jesus quer te curar. E ele diz, olha, não é só pelo toque. Eu vou fazer de novo. Porque às vezes, querido, Deus te dá um limite. Concorda? Às vezes, Jesus foi lá e tocou pela primeira vez. Vamos ver o que ele vai fazer. Jesus te deu algo, querido, que muitas das vezes você precisa hoje. Senhor, só estou enxergando árvores. Senhor, eu só estou vendo pessoas como árvores. E você está feliz, porque você tem uma direção. Você tem algo que Deus te deu. Você está vendo a promessa. Você está vendo o milagre. Mas, quero te dizer, olha, Jesus, Ele quer a sua visão restaurada. Enxergar quem é Ele. O que Ele pode fazer através de você. O que Ele tem desenhado para você. O que Ele já fez e Ele vai continuar fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje será para todo sempre. E se Ele prometeu,
Ele vai cumprir. Isso não é jargão de crente. Sabe, não é o Deus de ontem. Não, isso é Deus. E só quem crê, sabe, só quem aceitou Jesus, só quem vive com Deus, sabe que Ele pode fazer. Mas eu preciso ter uma visão clara do que Ele pode fazer. Não sair fazendo coisas sem ter uma visão clara do que Deus me deu para fazer. Porque senão me perco na beira do caminho. Porque senão eu vou parar. Porque senão eu não vou continuar. Eu vou me entristecer. Eu vou me acomodar. Eu vou ficar como um pedinte. O que vier tá bom, é lucro. Já aceitei Jesus. Era difícil. Eu ouvi crente falar na minha orelha. Já aceitei, tá ótimo até aqui. Jesus te chamou para ser mais que vencedor dele. Mais que vencedor dele. Nós precisamos olhar para nós hoje e ver as nossas condições de cegueira. Qual o nível da nossa cegueira? Um cego de nascença? Acredito que não. Cego Bartimeu ou cego Betsaida? Como eu estou hoje, como você está hoje, eu consegui me identificar. Eu consegui enxergar e ver o que Deus realmente tem para mim. E não me acovardar, não me acostumar. Quando Ele diz para mim, para você, ide por todo mundo, prega o Evangelho. Hoje em dia, querido, dificilmente você olha um jovem falando, não, eu vou abrir uma célula e eu vou ser o líder. Dificilmente. Vou ser bem sincero. Quando a gente fala com alguém, eu não quero. Você está doido? Eu vejo o que vocês passam. Sim, mas Deus te chamou. Ide por todo mundo e pregue o Evangelho. E se eu faltar? Se o João faltar? Se o bispo faltar? As coisas vão mudar? Vão parar por aí? Não teremos mais quem leve a palavra? Como crerão se não há quem pregue, né? Deus te chamou, Sidney? Deus te chamou? Deus te chamou, querido. Deus te deu uma visão. É hora de nós nos levantarmos, sabe? É hora da gente crer no que Deus planejou. É hora da gente desembaçar a nossa visão. É hora da gente enxergar e falar, Senhor, olha, eu estou aqui. Eu não consigo enxergar direito, eu estou vendo coisas, mas eu sei que não é assim. Senhor, filhos de Davi, tem misericórdia de mim. Olha para mim, eu quero ver. Eu quero voltar a ver. Não, eu vou lá. Eu vou me lavar como Ele me ordenou. Como Ele me pediu para fazer. Esses 3 cegos, queridos, mostram exemplos de pessoas que simplesmente tiveram um encontro com Deus e a sua visão foi aberta. A sua visão foi esclarecida. Tiveram um toque, tiveram saliva, a cusparada, tiveram um lodo e tiveram uma ordem. Veja, enxerguem, acorda. Porque você está parado à beira do caminho pedindo esmolas, se você tem tesouros guardados? Porque você parou à beira do caminho se acostumando com as pessoas te alimentando? Se você clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, você consegue sair da situação que você se encontra hoje e ser feliz seguindo Jesus. Se permita. Eu voltei do encontro jovem com essa palavra. Se permita. Se permita viver na presença de Deus. Se permita experimentar a unção do poder de Deus. Se permita
falar em outras línguas, se permita ter um encontro nítido no seu quarto, na sua casa, lavando louça com Deus. Não se acostume somente com 2 horas na presença de Deus. Ah, mas eu não consigo orar em casa. Ore. Eu não consigo cantar louvor em casa. Cante. Somos seres humanos, queridos. Nós precisamos ter rotina com Deus, porque aí as coisas acontecem. Aí a gente começa a orar, se eu orar. Aí eu começo a adorar, se eu adorar. Eu começo a preparar a palavra, se eu ouvir e ler a palavra. Eu perco a vergonha se eu sair do meu lugar e vir até aqui para simplesmente ler um versículo, sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém, irmão? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém? É o que nós temos feito com as nossas crianças. Enquanto nós permanecemos, querido, debaixo das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, nós vamos continuar tendo graus de cegueira, desfocando nossa visão. E se nós permitirmos, ficaremos cegos e perderemos o caminho. Mas hoje, diga assim: eu quero me encher desse Deus. Eu quero que o Senhor abra os meus olhos e que eu volte a ver. Você pode se colocar de pé?